Olá, mulher de Deus, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez aqui nesse vídeo, se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes, estou muito feliz, pois estamos finalizando aí o propósito que Deus colocou no meu coração. Fizemos um estudo aí sobre Neemias desde segunda-feira, né? E hoje é sexta-feira, e uma sexta-feira especial, sexta-feira da paixão. O dia que nós estamos aí relembrando o sacrifício, né? De Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas, aquela morte terrível por causa dos nossos pecados, onde esse ato maravilhoso abriu novamente o caminho entre nós e Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós tivemos direito à salvação eterna novamente, algo que tinha nos tirado, Satanás tinha nos tirado isso, usando ali aquela situação junto com Adão e Eva. Qual amor tão grande, né, desse Pai Celestial, que deu o único Filho dele por nós, para morrer na cruz, para morrer num sacrifício terrível, morte na cruz, pagou um preço alto, um preço de sangue por nossas almas. Isso é algo maravilhoso. E hoje é sexta-feira da paixão, onde estamos relembrando isso, mas a tristeza de saber que aquele sofrimento por nossas vidas, né, por nossas almas, mas a alegria de saber que no terceiro dia ele ressuscitou e hoje está lá, ao lado do Pai, nos preparando o lugar. E logo, logo ele vem nos buscar, porque não está fácil, né, meus irmãos? Não está fácil. Os últimos acontecimentos nos mostram mesmo que Jesus está às portas. Satanás está trabalhando, Satanás não dorme, e o povo de Deus muitas vezes está aí dormindo. Não estão prestando atenção no que está acontecendo. Tudo que está acontecendo nesse mundo é coisas assim que já estava prevista, está na Bíblia, né? Mas quando estamos passando, a gente ficamos assim, meu Deus, né? Filho contra pai, pai contra filho, homens sanguinários, né? Fazendo cada atrocidade com crianças. Então eu acredito que algo no mundo espiritual está acontecendo. Precisamos estar atentos. O Senhor Jesus está voltando. E Satanás está aí fazendo essa atrocidade no meio do povo, aquele que dá lugar de trabalho. Mas os que são servos do Senhor estão guardados pela potente mão do Senhor. Que possamos estar firmes e fortes aí nessa caminhada, aguardando o nosso Jesus que está nos buscando, né? Que ele venha nos buscar logo, porque o negócio tá complicado. E hoje eu quero finalizar o nosso estudo sobre Neemias. Estamos aí finalizando. Aprendemos muito com essa passagem. Essa palavra nos traz aí grandes conhecimentos, né? Nós que queremos vencer. Estamos aqui na terra ainda e nós queremos vencer, nós queremos ter essa vida abundante que Jesus nos prometeu. Mas para isso, só vence quem não desiste, só vence os corajosos, só vence aquele que acredita em Deus. Então nós aprendemos com Neemias que quando ele ouve aquela situação, aquela notícia má, ele chorou, ele se entristeceu, mas ele soube como lidar com aquilo. E ele começou a orar e começou a jejuar. Nosso Deus deu para ele estratégia, nosso Deus usou pessoas, né, para estar ali junto com ele naquela batalha. Usou o rei, que conseguiu notar a tristeza do coração de Neemias, abriu caminhos, abriu portas, deu homens para ele, madeiras, tudo que ele precisou. E o principal, ele conseguiu lá naquele local onde ele ia realizar a obra, ele também ainda teve ali os inimigos, né, Sanbalat e Tobias. Esses inimigos que sempre existirão, é um conhecimento para nós entender que se você se deixar levar, você para no meio do caminho. Quando você tem uma promessa de Deus, Deus te prometeu algo, Ele vai realizar, mas você precisa entender que você vai precisar lutar. Deus não fará parte dele. Nosso Deus só faz o impossível. O possível é você quem faz. Então note aqui que Neemias foi ali naquele local, Jerusalém, onde estava tudo destruído, e ele reedificou aquela cidade em 52 dias. E isso é impossível. Historiadores falam sobre essa grande construção e não poderia, pela mão do homem, não conseguiriam realizar em 52 dias. Aí você vê o impossível de Deus agindo. E aí você começa a ver a mão de Deus desde o início, né? Usando o rei para abençoar Neemias, aquelas pessoas que foram junto com Neemias na mesma visão, no mesmo propósito, confiando naquilo que Deus tinha colocado no coração do homem de Deus. Nós vemos ali um milagre, é um copeiro, não é um construtor, não é um carpinteiro, não é um pedreiro, um copeiro que não tem nada a ver, ele não entende nada de construção. Então você observa que tudo que foi colocado ali foi o próprio Deus colocando no coração dele, e é dessa forma. Por isso que nós não precisamos nos preocupar. Às vezes Deus coloca uma obra nas nossas vidas, né? Um sonho, e você olha e fala, é impossível.
Eu não tenho essa preparação, eu não sei como lidar com isso. Mas olha só, o nosso Deus, quando nos chama, ele já nos capacita. Ele sabe de todas as coisas. Então ele vai dando direção, ele vai ensinando, ele vai abrindo caminho, ele vai colocando pessoas certas, né, para você alcançar o seu objetivo. Mas nessa caminhada você precisa entender que vai ter os levantes, né, vai ter os inimigos, vai ter Sambalat e Tobias. E o segredo é continuar confiando no que Deus te colocou e não olhar para trás. Então vamos ler aqui no versículo 7 que diz assim: Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Eu falei sobre esse versículo no vídeo passado. Então ali eles começaram a arquitetar algo para atrapalhar a obra, né, que Neemias iria realizar. E no versículo 15 diz assim: E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Então, eles ficaram atentos a tudo isso e não pararam a obra. Voltaram cada um a fazer aquilo que estava proposto. E vamos ver no versículo 16 que diz assim, ó: Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Então observa aqui que eles fizeram uma outra estratégia contra os inimigos. Uma parte estava ali realizando a obra, a outra parte estava atenta, porque Sambalat e Tobias estavam querendo fazer ali uma guerra, né? Querendo fazer com que eles parassem aquela obra. Então vamos ler no versículo 17, que diz assim: Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então diz aqui de uma estratégia, né, contra os inimigos dele. Trabalhando ali na obra, enquanto uns faziam a obra, outros estavam atentos àquilo que estava acontecendo. Então é dessa forma que nós temos que agir. Quando você for realizar a obra que Deus colocou na sua vida, seja ela espiritual ou material, fica atento a todas as coisas. Ora, jejua, caminha, né? Observa aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração e observa como Satanás vai trabalhar, porque Satanás sempre vai trabalhar para opor, né? Para ir contra aquilo que Deus colocou no seu coração, porque ele não quer nos ver vitoriosos. O que ele quer é que nós sejamos um povo que não sabemos o direito que nós temos em Cristo Jesus, que nós não conhecemos aqui o que está na palavra, porque ele sabe que a palavra diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento, nós não sabemos o direito, nós não sabemos a autoridade que nós temos em Cristo Jesus e nós somos roubados por Satanás. O que ele quer é que você seja simplesmente religioso. Satanás ama quando o cristão está dentro da igreja e vai lá, canta o hino, volta para casa. Vai lá, faz uma oraçãozinha ali e volta para casa. E chega em casa, a casa toda destruída. Marido, né, traindo, brigando, filhos nas drogas, miséria, vergonha, humilhação. E ali você começa a acreditar, não, é Deus que está permitindo, Deus quer que eu fique desse jeito, Deus sabe de todas as coisas. E ali você vai sendo roubado, vai sendo envergonhado, vai sendo humilhado, vai ficando sem força. E muitas pessoas até param. Outras vezes, pessoas se levantam, até mesmo dentro da igreja, contra você. Pessoas que querem ver o seu mal. Pessoas que são usadas por Satanás. Isso é tão normal, gente. Ou até mesmo no meio da sua família. Porque Satanás sempre vai usar quem é próximo. Aquele que é longe, né, que é um colega de trabalho, alguém... Às vezes um colega de trabalho ali faz alguma coisa, fica aborrecido naquela hora, mas não vai afetar a sua vida emocional. Satanás vai usar aquele que é próximo, aquele que você ama, aquele que você confia, o seu amigo, o seu irmão, seu esposo, alguém próximo. É dessa forma que Satanás faz. Então você tem que estar atento a saber que aquilo ali é Satanás usando. Então você vai, ora, vai, jejua, porque essas são as nossas armas. Nós vivemos em guerras ainda. Naquela época, você vê que aqueles estão com armas na mão, né? Se precisasse eles guerreavam, eles matavam, porque era dessa forma. Hoje nós continuamos fazendo as mesmas coisas, só que é no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz assim, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. Então nós estamos em guerra. Nosso inimigo é Satanás. Você serve a Deus, você quer agradar o Pai, você quer vencer em Cristo Jesus, então você tem que entender que você tem um inimigo. E há uma guerra. E nessa guerra, nossas armas espirituais é fechar a boca, é oração, é jejum, é estar atento ao que o Espírito Santo de Deus está falando, estar atento ao que Satanás está fazendo, para que possamos vencer. Entende?
Então, no meio da caminhada, para você vencer, vai ter as batalhas. Estamos em guerra. E para você vencer, você não pode desistir. Então, essa palavra hoje termina assim. Nós vamos entender que Deus transformou a vida de Neemias. Neemias era um copeiro e nessa situação, quando ele consegue ali, né, edificar aquela terra, ele vai atrás daquilo que era necessário. Ele falou com o rei. Aqui a passagem é grande, depois você estuda melhor essa passagem, lê todinho esse capítulo, você vai tirar muitos conhecimentos aqui. E ele fala lá com quem é de direito, e ele trouxe os exilados, ele reedificou aquela terra, e ele se tornou governador daquele local. De simples copeiro passou a ser governador. Além dele fazer toda aquela trajetória, toda aquela obra, né, se empenhar ali, Deus o honrou. O povo reconheceu nele a grandeza de Deus. Tem uma parte aqui que eu quero deixar para vocês, que Sanbalat e Tobias teve uma estratégia que ele fez, queria fazer uma reunião, queria tirar, né, Neemias daquilo que ele estava fazendo, e Neemias, atento, ele entendeu, Deus mostrou para ele que Sanbalat e Tobias estavam armando contra a vida dele. E no capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó, tendo ouvido Sanbalat e Tobias, Gesé, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesé mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentavam me fazer o mal. Então ele sabia disso. Então ele diz assim, ó, no versículo 3, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então ele mandou dizer, eu não vou parar a obra, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Então ele não deixou que nada e nem ninguém tirasse ele da direção que Deus colocou. Entende isso? Então muitas vezes essas coisas acontecem. Acontece algo, sabe? Algo na nossa família, uma situação que é para você parar. Você está caminhando firme, forte, está naquela força, né, com Deus e no seu propósito, e acontece alguma coisa no meio do caminho para você parar. Então esteja atento a tudo isso. Deus quer transformar a sua história, mas nós precisamos entender com quem nós estamos guerreando, o que pode acontecer no meio do caminho, estar atento, sensível a ouvir a voz do Espírito. Aqui, ó, Neemias está sempre orando, sempre firme com Deus, com armas na mão, né? Atento a tudo aquilo que está acontecendo, e ele entendia, ele conseguiu perceber o mal que havia no coração de Sanbalat e Tobias. Uma reunião, e ele diz assim, ó, olha aqui, ó. Porém, intentava fazer-me o mal. Isso aqui é Neemias dizendo. Ele sabia que Sanbalat estava arquitetando um plano contra a vida deles. E no final de tudo isso, ele conseguiu ali edificar os muros, ele transformou a história daquela terra, né, daquele povo, em 52 dias. Então, podemos ver aí a mão do nosso Deus. Então, entenda isso. A sua parte você tem que fazer, o impossível Deus fará. Apenas confie e creia. Que essa palavra venha entrar dentro do seu coração, que você entenda que é um tempo ainda da gente correr atrás do nosso sonho, dos nossos projetos, mesmo diante de tantas coisas que nós temos visto por aí. Oramos, né? Vamos continuar orando, confiando em Deus, que o nosso Pai está conosco e vamos vencer. E tudo que acontecer em nossas vidas é para a honra e glória do nome dele. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.